Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula de língua portuguesa que fala sobre as lendas indígenas. Nessa atividade que nós vamos fazer, nós vamos usar então as atividades do livro para a gente poder então conhecer mais uma lenda. Então estamos na questão 4 do dia 17/5, dia 17 de maio. Vamos lá então. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais, eu vou ler a questão 4 para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Então, questão 4. Vamos conhecer mais uma lenda? Leia o texto que está na página 42, 43 e 44 do livro didático. Livro didático é o livro do aluno. É esse livro aqui, ó. Olha aqui a capinha dele. Tem alguns alunos na nossa escola que não receberam os livros ainda. A Secretaria de Educação não mandou. Então, nós colocamos lá dentro do nosso kit de atividades, colocamos então o Xerox, a atividade impressa, tá bom? Mas se tiverem dúvida, é só chamar a professora. Vamos lá então. E aí, depois que nós fizermos a leitura, nós vamos fazer as atividades da página 46, 40 e 47. 6, 7, 8, 9 e 10. Caso tenham dúvida, voltem aqui no bloco para que vocês possam ver que página que é. O texto que você vai ler é a explicação de que um povo indígena dá a um comportamento dos sapos. Vamos lá então. Conto tradicional indígena. Por que o cachorro abana o rabo? Por que o galo canta de manhã? Por que os animais têm determinados comportamentos? Por que será, né? Você já parou para pensar nisso, não é, gente? O texto que você lerá é a explicação que um povo indígena brasileiro dá a um comportamento dos sapos. O que você sabe desse bicho? O que você sabe dos sapos? Todos os sapos têm o mesmo comportamento? Então vamos à explicação, porque lembre-se, os indígenas, eles davam as explicações do que os animais, por que os animais agiam de um modo diferente, por que existia a noite, por que existiam as estrelas. Então, tudo eles têm uma explicação. E vamos então à nossa leitura. O Porunduja, o sapo pidão. Desculpe. No começo dos tempos, dizia meu sábio Chamuí, avô já falecido, que os animais falavam com os homens. Um dia eu perguntei, Chamuí, por que os sapos fazem tanto barulho à noite? Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história do Oporanduja, o sapo pidão. Havia um Iiguaçu, Rio Grande, belo e cheio de peixes, habitado por vários animais, entre eles os sapos, que viviam cantando com alegria. Entre esses alegres juicuiri sapos, havia um sapinho conhecido por todo o mundo por ter um apelido engraçado, que recebeu de sua mãe, por causa de sua mania que tinha. O apelido dele era Oporunduja, que quer dizer pidão. Ele não podia ver ninguém com qualquer coisa que imediatamente pedia. Oporunduja vivia alegre, dançando e cantando às margens do Iiguaçu. Mas não tinha nenhum amigo, por causa de sua mania de pedir tudo. Ele era desprezado por todos. Isso, porém, não o fazia infeliz. Um dia, voltando da floresta, o Porunduja chegou em casa e viu seus familiares falando bem baixinho sobre uma festa que aconteceria naquela tarde. Eles não queriam que ele soubesse. O Porunduja escutou tudo, mas fingiu não saber de nada. À tarde, quando já estava escurecendo, a família de Oporunduja começou a sair, um sapo pulando atrás do outro. Para disfarçar, Oporunduja perguntou aonde eles iam.
Isso não é da sua conta, responderam, e pediram que ele cuidasse da casa. O Porunduja fingiu obedecer e entrou na casa. Assim que seus familiares desapareceram na estrada, ele saiu pulando e cantando atrás deles. A festa era na casa de um sapo muito rico, que estava recebendo a visita de familiares que vinham de longe, também muito ricos. Quando o Porunduja chegou à festa, ficou deslumbrado com tantas coisas bonitas e brilhantes. Ele, que já era conhecido por ser pidão, logo de cara começou a pedir coisas para todo mundo, inclusive para o dono da festa. Os familiares ficaram muito envergonhados. Pegaram o pidão pelas pernas, jogaram-no para fora do Uguaçu, casa grande. Fecharam as portas e festejaram a festa a noite inteira. O Porunduja não voltou para casa. Dormiu na estrada e resolveu nunca mais ver seus familiares. Ficou anos e anos vivendo só e tristonho. Uma tarde, o Porunduja avistou sua mãe pulando em sua direção. Primeiro achou que era uma miragem, mas, para sua alegria, era de verdade. Então, ele a abraçou e começou a chorar sem parar. Depois de muito tempo abraçados, eles se olharam, olho no olho, e o Porunduja perguntou: Mãe, por que você veio me procurar? Ela parecia cansada e, acima de tudo, desesperada. Contou o que vinha acontecendo no Iguaçu. Os animais estavam morrendo por causa da seca das águas e todos estavam com muita sede, tanta que foram até Nhanderu pedir que ele fizesse chover. Ele prometeu ajudar desde que o Porunduja fizesse o pedido. E por isso que eu estou aqui, ela disse, para levá-lo de volta para casa. O Porunduja disse à sua mãe: Por ser pidão, eu fui desprezado por todos. Por que eu iria atender a esse pedido? Faz muito tempo que eu deixei de ser pidão. A mãe do Porunduja insistiu tanto que ele aceitou voltar. No outro dia, foi até Nhanderu, foi recebido com comidas, água e muita dança. Nhanderu falou: Por que você ficou sozinho e triste por causa de uma mania que não é ruim? Há muitas pessoas que pegam as coisas dos outros sem pedir. Você ficava sempre muito alegre quando recebia o que pedia e mesmo quando não recebia. O Porunduja agradeceu as palavras de Nhanderu e, por ter sido tão bem recebido, finalmente pediu a Nhanderu que fizesse chover para que o Iguaçu ficasse cheio novamente e seus familiares pudessem voltar a ser felizes. Nhanderu respondeu: Quando seu povo quiser chuva, basta dançar, cantar e tocar Takauapu. O Porunduja voltou para Iguaçu e contou o que deviam fazer. Então, os Juicueri começaram a dançar, cantar e tocar o Tacuapu. E imediatamente começou a chover. Assim, eles continuaram a fazer sempre o que querem chuva. Essa é a história que meu Chamuí contou para explicar por que os sapos fazem tanto barulho. Sempre que a gente ouve os sapos cantando e tocando o Tacuapu, é porque estão pedindo água a Nhanderu. Vamos lá então? Vamos continuar. Então agora, o que nós temos aqui? Nós temos a explicação do que é, as palavras são diferentes na nossa escrita. Também tem a explicação de quem é Gera Giselda Guarani. E temos as atividades aqui embaixo. Vamos lá.
Bem, eu preciso que vocês expliquem na atividade número 6 quem é o narrador de cada história. Tá bom? Quem conta essa história? É um personagem? É um narrador que só vê acontecendo a história? Vocês vão escrever então quem é o narrador de cada história. Número 7. Sublinhe. Sublinhe é passar um traço embaixo. Pegue um lápis de cor, pegue um lápis preto, pode ser também, tá? Sublinhe no texto os trechos que justifiquem sua resposta à atividade 6. Se vocês estão dizendo que quem está contando a história é um sapo, vocês têm que ir lá no texto e passar um traço lá para poder mostrar que é esse narrador que conta a história. Usem um sublinhado para o narrador de uma história e 2 sublinhados para o narrador da outra história. Tá bom? Então vamos voltar lá para a gente poder entender. Eu tenho, lá no começo, estou voltando o texto, tá? Estou voltando o texto para vocês poderem ver. Eu tenho então uma história que está sendo contada. Olha, tem uma história aqui, ó, bem no comecinho tem a história. E aí, essa outra história que está contando lá do passado do sapo, tem um outro narrador. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem 2 histórias, uma história dentro da outra. A história que está dentro da outra é a história do sapo, do Puranduja. E a história que está sendo contada no começo é alguém perguntando por que os sapos fazem tanto barulho. Vocês estão entendendo? A gente precisa entender um pouquinho dessa uma história dentro da outra, não façam confusão. Então, alguém está conversando no comecinho do texto, mas por que os sapos fazem tanto barulho? Eu quero saber quem é o narrador desse comecinho aqui da história. E a história que está sendo contada do sapo, que é bem comprida essa história, que aparece a imagem do sapo dançando, cantando, tem um outro narrador. Eu preciso então que lá na atividade número 6, vocês digam, tem 2 linhas. A primeira linha vocês vão contar quem é o narrador do comecinho da história e o final da história, olha aqui, ó, essa história que meu avô Chamoí contou. Esse pedacinho aqui é do começo da nossa história. Vocês vão colocar quem é o narrador. E quem é o narrador que conta a história do sapo. Ok? Então tá. Número 8. O conto que você leu pertence a um dos povos indígenas do Brasil, o povo Guarani. Por isso, há palavras que não estão em português. Em sua opinião, que efeito o emprego de palavras da língua indígena causa no leitor? É fácil ler? É fácil ler essas palavras difíceis? Até a professora se engasgou, não é? O que causa de efeito? Causa curiosidade? A gente sente dificuldade de ler? Na sua opinião, o que você acha quando a gente está lendo essas palavras que não são da língua portuguesa? Como que nós ficamos ao ler? Tá bom? É uma opinião sua sobre isso. Número 9. Leia as frases a seguir. Ficou anos e anos vivendo só e tristonho. Ficou anos vivendo só e tristonho. Primeiro achou que era uma miragem, mas, para sua alegria, era de verdade. Letra A. O que mudou na frase 2 em relação à frase 1? O que muda? Ficou anos e anos vivendo só e tristonho. Ficou anos vivendo só e tristonho. O que dá ideia quando tem algo diferente bem no comecinho da frase, não é? A gente precisa entender por que o tempo é maior. Aonde que o tempo é maior em relação às frases? Letra B. Na frase dá a ideia de que se passou muito tempo. Passou muito tempo é na frase 1 ou é na frase 2? E por quê? Quando nós repetimos anos e anos, a ideia que passa é que se passa muito tempo, mas muito tempo mesmo. É isso que vocês vão ter que explicar, então, nessa atividade A e B. Na atividade C, na frase 1 e na frase 3, há 2 palavras destacadas. Destacadas porque elas estão em negrito, elas estão mais escuras. Escolha entre as opções a seguir as que poderiam substituir essas palavras.
A palavra tristonho, eu posso trocar pelo quê? Palavras que têm o mesmo significado. A palavra miragem, então aqui eu só marcar X naquilo que tem o mesmo significado, ok? Então tá bom, então agora vamos continuar, estamos na página 46. Vamos lá então. Então vamos agora para a outra página, olha, nós estamos na página 47. Atividade número 10. No livro do qual o conto O Puranduja, o Sapo Pidão foi tirado, há uma apresentação sobre as histórias dos Guaranis. Leia parte dela. Os indígenas sempre contaram histórias, muito antes de 1500, quando os primeiros Juruá, não indígenas, chegaram ao Brasil. Nossos povos já contavam histórias. À noite, ao redor das fogueiras, os sábios guaranis passavam seus conhecimentos por meio de histórias. Eles não tinham escrita nem escolas. Os indígenas são povos de tradição oral. Antigamente, as histórias indígenas eram contadas aos Juruá, não indígenas, que os escreviam e publicavam. Mas já faz algum tempo que os indígenas de vários povos, como Guarani, Munduruku, Maraguá, entre outros, começaram a registrar por escrito, traduzir e adaptar suas histórias para o português. Letra A. O texto de Olívio Jecupé menciona que os indígenas são povos de tradição oral. O que isso quer dizer? O que quer dizer tradição oral? Se fosse tradição escrita, nós iríamos pensar que eles escrevem as histórias, que as histórias são lidas nos textos, nos papéis, nas cavernas. Mas e se é tradição oral? O que quer dizer tradição oral? Aqui a explicação é sua. A letra B. Circule no texto o trecho que conta como as histórias eram transmitidas entre os indígenas. Então eu preciso ir lá nesse texto aqui, ó, dessa página mesmo. Como é que era transmitindo aos povos indígenas as histórias? E letra C. Quem inventou a história do sapo Pidão? E letra D. Quem escreveu o conto O Puranduja, o Sapo Pidão? Essa pessoa é indígena ou não indígena? Então, quem escreveu para nós lermos essa história, ela é uma pessoa, tem que colocar o nome dela aqui, na letra D. E ela é uma pessoa indígena ou não indígena? E quem escreveu, quem contou a história oralmente? Quem contou a história lá dentro dos povos sobre o Sapo Pidão? Tá bom? Então, uma delas aqui é indígena, ou é letra C ou é letra D, mas tem que colocar o nome deles. Ok? Vamos voltar lá então ao nosso bloco. Então, nós já fizemos a atividade do livro, agora vamos então para a letra A. Agora que você leu o texto e fez as atividades indicadas, responda: quem é o sapo o Puranduja? Quem é ele? Como que ele é? Quais são as manias que ele tem, que as pessoas não gostam? Então você precisa explicar aqui. E a letra B. No texto O Puranduja também existem palavras que são da língua indígena para o leitor compreender a história, a leitura. Foi colocado o significado em português nos parênteses. Agora, escreva o que significa as palavras abaixo. Então, vá lá no texto e descubra o que significa essa palavra aqui e escreva aqui do ladinho. Gente, essa é a nossa aula de hoje. E aí, eu quero que vocês, se precisarem de ajuda, que vocês me chamem. Leiam de volta o texto se precisar, leiam em voz alta. As palavras são difíceis, mas dá para a gente ler e prestar mais atenção. Um beijo, bom estudo.